Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, no Paraná. Hoje eu quero falar aí sobre essa notícia aí que bombou aí nas redes sociais, no YouTube, sobre aí o caso de adultério do pregador, pastor, cantor Samuel Mariano, acho que é da Assembleia Madureira, né? E teve um caso lá com a diaconisa da igreja. Essa diaconisa da igreja é casada com dois filhos, né? Enfim, foi exposta aí todo o escândalo, toda a conversa dos dois, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aí, tá? Eu quero, assim, fazer uma reflexão, né? Por que tantas coisas estão vindo, né, à tona, né, nesse tempo, né? Tantos escândalos, né, de ordem sexual, de liderança eclesiástica, de liderança das igrejas, né? Isso acontecendo bastante e sendo bastante explorado, né? Enfim, é muito triste. Mas assim, eu quero fazer a seguinte pergunta, né, para você refletir. Por que essas coisas estão acontecendo? Né? No local onde a nossa conduta moral deveria ser uma conduta exemplar, que é a igreja, o povo de Deus, que defende os valores de Deus, os mandamentos de Deus, né? Está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás, né? Não cometa adultério. Mas por que isso tem sido tão forte, né, no nosso meio? No meio cristão, né? Tanto o homem quanto a mulher traindo a família, traindo a esposa, traindo o esposo, traindo os filhos. Por que isso acontece? Assim, uma das coisas que... Claro, eu estou dando aqui a minha visão, tá, gente? Tá? Não estou dizendo que o que eu estou falando é a absoluta resposta sobre isso. Mas eu posso falar assim da minha experiência. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, que o mundo ele não vai se dobrar diante de alguém que pregue uma mensagem igual a ele. Você nunca vai se dobrar a algo que você vê que está no mesmo nível moral que você. Você só passa a respeitar quando você vê que aquela pessoa que você está respeitando, ela tem um nível moral elevado. Ela tem uma postura diferente, ela tem uma conduta diferente. Mas assim, a gente tem ouvido... Isso aí já faz bastante tempo, não é de agora. Assim, uma pregação, um ensino dentro das igrejas que ele é muito complacente com o nosso erro. É um ensino que fala muito do amor, do perdão, amor, a graça, não importa o que você fez, Deus te perdoa, venha e tal. E sempre... as igrejas assim tentando mudar a sua forma de agir para atrair mais pessoas, né? E eu fico muito preocupado, né, com essa mudança, com essa postura de estar sempre cedendo à moda do momento, à situação do momento, né? E eu vejo que esse tipo de mentalidade ele é muito prejudicial. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia ela deixa bem claro a consequência de um adultério. A Bíblia ela deixa bem claro. E eu vejo que essa é uma mensagem que tinha que ser pregada pelo menos uma vez por semana dentro das igrejas. A fidelidade no casamento, a pureza sexual, isso tinha que ser pregado uma vez por semana dentro das igrejas. A gente não ouve esse tipo de pregação. As pregações que a gente ouve não, porque Deus vai te usar, porque você vai ter um ministério, porque você vai não sei o quê, porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal, porque nós temos que expandir, porque não sei o quê. Não que a gente não tenha que expandir. Mas quando a ênfase ela está no fazer e não no ser, a gente cai nessa armadilha, nessa cilada. De achar porque a gente está fazendo,
A gente pode de vez em quando dar uma pecada. A gente pode de vez em quando pisar fora, porque eu sou uma autoridade espiritual dentro da igreja, eu sou um pregador, eu sou um cantor. Deus vai olhar para mim, Deus, olha quanta coisa boa eu já fiz. Olha quantas almas eu já levei a Cristo, olha, eu já preguei, as pessoas vêm para frente chorando. Eu canto, as pessoas choram quando eu canto. Então, a gente tem a tendência a cair naquela síndrome do Davi folgado. Né? Qual que é a síndrome do Davi folgado? É quando você lê lá na Bíblia que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio. Eu já fiz um estudo aqui, tem quase 30 vídeos falando sobre esse assunto do adultério de Davi. As consequências do adultério. E por que isso chegou na vida de Davi? Porque no tempo que era para ele estar sendo aquilo que Deus chamou ele para ser, que era rei, que era um comandante, um combatente, ele estava de boa. Então é importante que nós possamos entender que quando nós não estamos naquele lugar onde Deus nos chamou para estar, nós vamos pecar. Por que esse homem pecou? Por que esse rapaz, esse cantor pecou? Por que essa mulher casada pecou? Porque estava em um lugar onde não era para estar. Um homem casado é para estar do lado da sua esposa. Uma mulher casada é para estar do lado do seu esposo. Uma mulher que tem filho é para estar do lado do seu esposo, sendo mãe, sendo auxiliadora idônea. Um homem casado é para estar do lado da sua esposa, amando, cuidando, protegendo, dando direção para os seus filhos. Olha o estrago que aconteceu. Entraram nessa aventura. Agora tem lá um marido dilacerado, que se esse cara não buscar muito a Deus, ele pode se destruir daqui para frente, a família dele, todos os filhos, tudo se destruir. E esse pregador, cantor, e a família dele, a esposa, os filhos? Eu sou filho de um lar destruído pelo adultério, pela imoralidade sexual. Eu vi minha mãe chorar. Eu vi meu pai com mulheres. Ele me levava junto. Eu era criança. Eu vi ele beijar não só uma, mas 3 ou 4 mulheres diferentes. Ele beijou na minha frente. Não era minha mãe. Chegava em casa e espancava minha mãe. Eu vi minha mãe se arrebentar de trabalhar. Porque um lar desfeito, ser um homem, a mulher tem que sair, enfrentar a vida e trabalhar para dar comida para os filhos. Então a preocupação é comida, roupa e uma escola. É só isso. Então minha mãe se anulou para nos educar e eu vi ela se arrebentar trabalhando. Eu ouvi muitas vezes ela chorar. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que se você está em um lugar onde o pecado é tratado como uma quedinha, como algo normal na vida do cristão, que levanta a cabeça e segue em frente, e é isso aí mesmo, e não se fala das consequências do pecado, sai desse lugar. Você não pode ficar dentro de uma igreja onde o pecado não é confrontado todos os dias. Porque você abre a Bíblia, lá estão as promessas de Deus, mas lá estão também as cobranças de Deus. Se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer isso, acontece isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E um homem que está em posição de liderança, que lidera um povo, não pode jamais passar pela sua cabeça cair numa desgraça dessa chamada adultério. Jamais. Fico pensando a dor dessas famílias que estão agora deslaceradas, envergonhadas. Imagina a vergonha, todo mundo está vendo, sabendo, né, desse caso aí.
Mas é aquele negócio, né? Muitas vezes as pessoas elas têm oportunidade nas igrejas por causa da eloquência da voz, da pregação, porque prega bonito, porque canta bonito, porque toca bonito, porque... Gente, o que define o que eu sou é o meu caráter, é a minha conduta moral. O que você faz para Deus não é nada se você não é para Deus aquilo que você deve ser. Um filho obediente. Um filho obediente. Deus não está preocupado com o que você vai fazer na igreja. Deus está preocupado se você será igreja. Se você será uma pessoa diferente nesse mundo caído, corrompido, imoral, imundo que nós estamos vivendo. Onde ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e é essa patifaria. A Bíblia diz que o povo de Deus deve ser luzeiro do mundo, coluna da firmeza e da verdade. Ora, onde está a verdade? Quando um pastor cai em adultério e fere todo um rebanho. Esses dias o pastor Anderson Silva fez a live lá dos pastores inglórios, né? Muitas denúncias ali e tudo, até fiz um vídeo comentando sobre isso. É uma tragédia, gente, é uma tragédia. Pastor caindo em adultério é uma tragédia. Mas Davi pecou também. É isso que eles falam. Olha as consequências na vida de Davi. Aí você vem me dizer aqui, Davi pecou também. Tudo que é tipo de desgraça aconteceu na vida de Davi. Ele era um rei. Além de adultério, cometeu um homicídio, ele ia morrer. E ele pediu para Deus misericórdia, se arrependeu amargamente, caiu de joelhos, se prostrou, se humilhou. Deus falou assim, tá bom, eu não vou deixar você morrer não. Mas escuta só, a espada jamais se apartará da sua casa. Davi viu um irmão violentar sexualmente uma irmã, viu o irmão daquela irmã matar outro irmão, virou uma tragédia. O filho se envolveu com a mulher de Davi, virou uma confusão. A vida de Davi. Morreu velho, sozinho, sem a presença dos filhos. Abandonado. Um grande rei para a nação. Mas um péssimo pai e péssimo marido. Ganhou um reino, mas perdeu o coração da família. Eu sempre falo para Deus que a coisa que eu mais quero é que a minha filha tenha orgulho de mim. Que ela nunca se envergonhe de mim. Que ela nunca tenha vergonha de dizer que ela é minha filha. Porque não tem coisa mais dolorida no coração de um filho é você ter vergonha do seu pai. Como eu tive do meu. Então, eu quero deixar essa mensagem aí. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que foram traídas, da esposa do pastor, do marido da irmã, dos filhos desse, que estão envolvidos. Que Deus os sustente, que eles se agarrem no Senhor e na sua palavra. Tá bom, queridos? Obrigado aí pela atenção. Se você gostou da reflexão, curta. Se não gostou, dê um dislike. Comente e compartilhe. Tá certo? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.